Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal Superfísica e hoje com Carolina Martins. Muito obrigado pela sua presença aqui, Carolina. Obrigada. E hoje calor, não é? Muito calor. Calor curitibano, né? E daqui a pouco vai vir uma frente fria. Uma chuva curitibana. Isso, como é sempre em Curitiba. Chove e frio e chuva. Então vamos lá, vamos ver se a Carolina consegue completar uma poesia. O Cântico Negro, de José Régio. Vamos ver se ela consegue completar a nossa poesia. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vens por aqui. Seria vem por aqui, mas está valendo. Aí. Quase. Muito bem, quase, né? Então, Carolina, me fala aí como que você começou a sua carreira como pedagoga. Minha carreira como pedagoga começou pensando em trabalhar sempre com o outro. Eu sou filha de advogado, de assistente social e desde pequena sempre estive envolvida no trabalho com o outro. Comecei minha carreira como pedagoga trabalhando com educação infantil, trabalhei com escola de criança de primeira a quarta, trabalhei com educação não formal, trabalhei em ensino superior e sempre pensando na emancipação desse sujeito que é o nosso educando, independente dele ser adulto, ser criança. E qual que é a função do pedagogo na escola? Porque tem muita pessoa que acompanha, mas eles ficam com dúvida. Qual que é a função do pedagogo? O pedagogo ele é o articulador e o mediador de todo o processo pedagógico. Ele vai trabalhar para o fim maior da escola, que é a formação desse estudante, que é a aquisição do conteúdo escolar, mas a emancipação social desse sujeito, o crescimento desse sujeito enquanto ser humano. Então, o pedagogo vai fazer toda a articulação de gestão da escola, toda a parte de acompanhamento dos professores, de orientações didáticas, de atendimento dos alunos nas suas necessidades de aprendizagem, o atendimento aos pais, a formação político-pedagógica da escola, dos funcionários, dos professores, do grêmio estudantil. Então, é uma profissão de bastante importância. É muito importante e cansa muito porque exige muito dele, né? Porque a todo momento ele tem alguma coisa para fazer, seja com alunos, com professores, né? Ou elaborar um material, então é um trabalho que exige muito, né? E até porque, Lucas, assim, o trabalho do pedagogo ele vai sempre mediar para o dever ser. A gente tem o que é e o que deve ser. E a escola, ela não é aquilo que ela é num primeiro momento. A escola é também o que ela deve ser, o que nós adultos podemos fazer, né, para que ela seja aquilo que nós temos no projeto político-pedagógico como intenção da escola. Ok. Agora, o pedagogo, qual que é a maior dificuldade que você encontra na escola, na hora de exercer o seu trabalho? É a indisciplina dos alunos? Não. Atualmente, a maior dificuldade que a gente tem na escola é a desresponsabilização dos adultos que deveriam ser os principais sujeitos de fazer um processo diferente. A ação da escola nunca é espontânea, a ação da escola nunca é de improviso, a ação da escola é muito intencional e existe intencionalidade em todos os espaços da escola, tanto no trabalho do professor em sala de aula, como no trabalho do funcionário, como no trabalho da direção. Então, o maior desafio hoje na escola é que as intenções da escola sejam educativas. E por isso que a gente volta no projeto político-pedagógico como esse fio condutor comum. A intenção tem que ser ensinar, a intenção tem que ser emancipar aquele sujeito que está na nossa frente, inclusive conseguindo olhar para além do que aquele fenômeno, no caso a disciplina, se coloca ali naquele momento. Então eu vejo a disciplina como um fenômeno que ele não é uma determinante da escola, ele é condicionado por determinações que os próprios adultos podem organizar diferente para que aquilo não aconteça. Então é uma inversão um pouco da lógica. Não são os adultos da escola que correm atrás da disciplina. E a desresponsabilização do profissional da educação... Ela tem como consequência, então, de coisas que estão acontecendo muito antes. Então a gente não pode simplesmente apontar para a indisciplina um defeito e querer só atacar ele, sendo que tem muitas coisas antes que precisam ser resolvidas na estrutura da escola. Então. E a disciplina nunca vai ser uma solução que a gente tem que esperar da mantenedora. A indisciplina ela é
ele é um fenômeno intrínseco à escola e tem que ser resolvido. Assim como a não aprendizagem é um fenômeno da escola, assim como muitas vezes algumas necessidades de mudança de encaminhamento metodológico. Então, são elementos da organização do trabalho pedagógico que a gente leva como organização do trabalho. Quando não nos organizamos, a onda vem em cima de nós. O Mário Sérgio Cortella tem uma entrevista no YouTube que ele diz que o aluno em sala de aula, ele tem muitas vezes o professor como uma primeira autoridade que confronta ele. Porque muitas vezes em casa ele pode escolher a hora que ele janta, o lugar que ele vai sentar, a hora que ele chega, a hora que ele vai dormir. E na escola ele tem o professor dizendo agora senta, agora presta atenção, agora copia. Você acha que para muitos alunos o professor é a primeira autoridade que ele está enfrentando na vida? Aí a gente precisa voltar também na função social da escola pública, né? A função social da escola pública não traz para dentro de si resolver todos os problemas da sociedade. Mas a função social da escola pública também é acolher esse aluno que não tem esse limite na família e torná-lo capaz de superar essa falta de limite. E muitas vezes o professor acaba tendo essa incumbência, não que seja papel dele, mas a organização da escola vai colocar um limite que muitas vezes o aluno não tem na sua própria família. E falamos sobre a microviolência em sala de aula, que é aquele caso que o aluno chega atrasado, ele bate na porta, ele atrapalha a aula, o professor diz para ele fazer silêncio, ele não faz, ele não quer copiar a matéria, ele fica muito tempo no celular, ou então ele começa a incomodar um colega. Isso leva muitas vezes ao professor a se irritar com esse aluno, tirar ele de sala de aula e levar para o pedagogo, né? Para que ele resolva essa situação. Mas agora, como que a gente tem que tratar esse tipo de problema? É uma questão de orientação dos pais, do professor na sala de aula, ou o pedagogo que tem que resolver lá no final das contas? O professor é a autoridade em sala de aula, sempre. A primeira autoridade em sala de aula é o professor. A partir do momento que o professor perde esse vínculo com os alunos e estabelece que outra pessoa deve vir ocupar esse espaço, a relação professor-aluno começa a ficar estremecida porque a gente vai ter a afronta a novas situações que possam ocorrer. Em sala de aula, o professor tem que resolver as questões de disciplina porque a disciplina faz parte da sua didática. E às vezes a gente tem o padrão de aluno ideal, de família ideal, de postura ideal, de compreensão de mundo ideal. Então o professor, para além do seu conhecimento científico, ele também é um formador, ele também tem a sua postura e o seu exemplo. Mas a gente precisa ter método para isso, e método requer organizar-se desde o primeiro dia de aula até o último, e requer com que a organização da sala de aula não seja no improviso. Às vezes o professor se incomoda do aluno estar mexendo no celular, mas ele mexe no celular em um momento inadequado. O que não dá para generalizar, porque nós temos professores que são impecáveis na sua prática profissional. Muitas vezes a gente espera do aluno que ele se organize nos seus horários, mas o adulto da situação, que é o professor, não está conseguindo manter essa organização. Porque o aluno ele repara no professor se ele preparou a prova, se ele preparou a aula, se ele chegou atrasado, se a aula é de se improviso, se ele lembra do nome dos alunos. E veja, Lucas, assim, nunca a gente pode demonizar o professor, porque a gente não pode responsabilizar e culpabilizar um elemento só dentro da escola pela indisciplina. Então, de repente, o professor precisa de todo um suporte didático, metodológico para enfrentar uma turma que é mais difícil, uma turma que tem aluno com laudo, e aí vem o papel do pedagogo dando esse suporte de como a coisa vai acontecer. Claro que tem situações em sala de aula que extrapolam a respeito ao espaço de aprendizagem. Quando não dá para esperar outro momento para falar com o pedagogo, o aluno tem que ser tirado de sala de aula. Sim. Só que a gente tem uma fala um pouco antipática quando se fala em tirar aluno em sala de aula, que é assim: a educação é um direito constitucional e eu, professor, não posso sobrepor a minha autoridade a um direito ao aluno. Entender a disciplina é, ao mesmo tempo, perceber uma relação dialética, que esse aluno ele está cometendo um ato errado, mas esse ato não significa que ele não vai poder mudar, ele pode ser educado, ele pode melhorar. Isso é uma postura dialética. Então, quando é uma situação extremamente séria, que precisa da intervenção da direção, que precisa da intervenção da família, que precisa da intervenção da patrulha escolar,
do Conselho Tutelar, dos órgãos de proteção a essa criança psicossocial, aí a gente lança a mão de outros atores. Mas a relação professor-aluno não deve ser maculada pelo autoritarismo, e aí a gente passa de uma relação de consciência e acaba caindo numa relação de ego. E às vezes o adulto da relação se infantiliza mediante um aluno de 12, 10 anos de idade. E aí a mediação de conflito, mas daí já extrapolou o espaço de sala de aula. Então não é a todo momento que se tira o aluno de sala de aula, mas é um direito do aluno estar em sala de aula. A gente tem que sempre ir lidando com essas antinomias, assim, com essas incoerências. Se a escola conseguir se organizar bem, instruir bem os professores, assim, fazer uma reunião voltada para a disciplina, eu acho que resolve muito. Talvez falte isso, né? A organização também da escola, assim, quanto a isso. A escola apresentar um panorama geral. Olha, nós vamos tratar dessa maneira. A escola tem duas ferramentas principais. O projeto político-pedagógico vivo, que não é um documento que fica dentro da gaveta, ele é um documento que ele é repensado, inclusive tem questões que estão incomodando a escola no hoje. Isso tem que ser trazido à luz da discussão coletiva, no caso a disciplina. Então, às vezes a gente está discutindo muito situação de avaliação e muitas outras questões, mas precisamos voltar no encaminhamento que temos com a disciplina. E às vezes questões muito práticas mesmo, que tem que partir da concepção do projeto político-pedagógico para vir para o regimento escolar. O que diz o regimento escolar para o aluno que vai usar o celular? E aplicar o regimento escolar. O que diz o regimento escolar para o aluno que vem para a escola com estado alterado de consciência, usou drogas? Tem que aplicar o regimento escolar. E aplicar o regimento escolar pode, inclusive, levar com que aquele aluno não estude mais naquela escola, mas não sem antes a escola ter esgotado todas as medidas pensando na proteção daquele adolescente, na proteção integral daquele adolescente. Atualmente você está cursando Direito, está fazendo o TCC, está quase terminando. Por que você escolheu essa área? A escolha do Direito foi para ampliar as possibilidades e o conhecimento sobre a área de educação. Você quer trabalhar com tudo isso também em sala de aula? Com a criança e o adolescente e a escola como um dos elementos para os direitos dessa criança. Muito importante. A escola é o termômetro, muitas vezes, do que acontece com esse jovem, com essa criança na sua vida social. Estar fora da escola é um prejuízo muito grande. Estar na escola, muitas vezes, é o único caminho, a única possibilidade que esse jovem tem para mudar a sua vida. E o direito vai, inclusive, empoderar. A intenção é que o direito, que eu possa trabalhar com formação de educadores, para empoderar esses educadores. Muitas vezes nós, educadores, temos práticas muito boas, mas o desgaste da profissão faz com que nós mesmos tenhamos, às vezes, esse sentimento de desacreditar, de não ter fé. Então, a Faculdade de Direito vem corroborar, vem reforçar essa fala de que a educação é a possibilidade de uma sociedade diferente, de uma sociedade mais igualitária. O mundo não precisa de leis, o mundo precisa de educação. Ok, vamos agora ao nosso bate-bola rápido, fazer algumas perguntas para ver qual é a opinião, qual é o gosto da Carolina. Então vamos lá. Um livro. Um livro, Processo, de Franz Kafka. Uma companhia para o cinema. Uma companhia para o cinema, meu namorado. Opa, isso. Uma música. Tocando em Frente, do Almir Sater. Shopping ou praia? Praia. Ui, praia. A família é? Tudo para mim. Um delicioso jantar tem que ter? Amigos. Agora indique para a nossa próxima entrevista algum professor ou pedagogo que você gostaria que participasse do nosso programa. Uma pedagoga da rede estadual, sim, pode professora ser. Paula Helena de Carvalho, também diretora auxiliar de escola, também professora formadora de pedagogas. Uma mensagem aos alunos, agora olhando para a sua câmera, passa uma mensagem para os alunos. Eu passo. O céu é o limite, só que a gente tem que saber caminhar para chegar lá e não desistir nunca. Ok. Muito obrigado, então, pela entrevista. Espero que tenha gostado. Foi rápida, né? Super. Você decorou? Não. Beleza, então vai ser mais engraçado ainda. Sim, alguns com os olhos laços, como é que é? Vem por aqui.